Ok, meus amigos, já estamos de volta. Foi bem rápido o intervalo, porque nós vamos dar continuidade à nossa programação. Vamos dar continuidade à nossa programação, certo? Nós vamos falar, por exemplo, agora, nós estamos no terceiro ano do ensino médio, é a etapa mais importante aí, é a reta final para o vestibular. Estamos preparando vocês e trouxemos aqui um grande assunto para o Enem, para as provas do Enem. Então você tem aqui professor Jurandir Soares. A disciplina é Química. O nosso assunto é mostrar os compostos isômeros, tá? E nós já falamos na primeira parte da nossa aula sobre isomeria, que é uma propriedade belíssima da química, em que compostos completamente diferentes são representados pela mesma fórmula molecular, tá? A mesma fórmula molecular, tá? Representando compostos completamente diferentes. Perfeito? Aí falamos da isomeria plana, de cadeia, de posição, função, metameria e tautomeria. E estamos justamente mostrando para vocês a isomeria espacial, que é o que nós vamos continuar aqui com vocês, a isomeria espacial. E ela tem dois tipos, a isomeria geométrica e a isomeria ótica. A isomeria geométrica está aí, ó. É aquela em que pode ocorrer tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada. Mas existem condições, né? Condições para que ocorra a isomeria geométrica. Que condições são essas, professor? Vamos mostrar para vocês aqui as condições, ó. Tá aqui as condições, vamos lá. Em cadeia aberta, ó. Em cadeia aberta. Primeiro, cadeia aberta, também chamada de acíclica, né? Vamos até colocar aqui para sempre lembrar, né? Cadeia aberta é a mesma que acíclica. Cadeia aberta ou acíclica. Bom, primeiro, tem que ter dupla ligação entre carbono, tá? E tem que ter ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Vamos apresentar um caso para vocês aqui, ó. Olha aí, ó. Pessoal, tem que ter, ó. Olha só. Nos compostos com dupla ligação devemos seguir a estrutura, ó. Dupla ligação entre carbono e observe, ó, o R1 tem que ser diferente do R2, ó. Assim como o radical 3, né, o ligante 3, tem que ser diferente do 4. O que não importa, por exemplo, o R1 pode ser igual a R3, o R2 pode ser igual a R4. O que não pode ter, pessoal, é dois ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. Não pode ter. Então, tá aí as duas condições satisfeitas, ó. Nós temos, portanto, aí dupla ligação entre carbono e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. O que é que nós temos mais aqui? Pronto, aqui um exemplo, ó, tá? Olha só, aqui você tem os dois carbonos da dupla em cadeia aberta, ó. Dois carbonos da dupla tem. Observe, pessoal, que aqui, certo? Que aqui você tem o seguinte, ó, tá? Esse ligante, ó, o cloro, é diferente do hidrogênio. E aqui diferente daqui. O que não importa, eu tenho que ter dois ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Se você observar, ó, nesse primeiro caso aqui, quando você passar uma linha imaginária aqui, ó, vamos passar uma linha imaginária, né? Olha só, por entre os dois carbonos da dupla, você vai ter ligantes iguais do mesmo lado. Toda vez que você tiver ligantes iguais, é a forma cis, do mesmo lado. E se você passar uma linha aqui, ó, os ligantes iguais estão em lados opostos, em lados transversos. Por isso que nós temos a forma cis e a forma trans. Forma cis e a forma trans. E nós vamos mostrar mais exemplo. Tá aí, ó. Olha só. Vamos encher a tela aqui, ó. No primeiro caso, pessoal, no plano imaginário aí, ó. Por que que é a forma cis? Porque os dois CH3 são ligantes iguais e estão do mesmo lado, tá? Mesmo lado significa dizer cis. Lados opostos ou transverso, trans. Ó. A estrutura que apresenta os ligantes iguais do mesmo lado é a forma cis. E a estrutura que apresenta os ligantes diferentes em lados opostos do plano é a forma trans. Então você tem a forma cis e tem a forma trans. Certinho? A forma cis significa dizer mesmo lado. Então, vamos colocar mais exemplos, tá? Forma cis e a forma trans. Cis é mesmo ligantes iguais do mesmo lado.
enquanto que trans é ligantes iguais em lados opostos, em lados opostos. Essa é a dica para vocês aí. Perfeito, pessoal? Mas vamos colocar mais exemplos aí. Vamos colocar mais exemplos. Olha aí. Cis, ó. Olha só o que está dizendo o que é a forma cis. Ó. O que é a forma cis? Ó. Cis significa dizer grupos iguais do mesmo lado. Ó. Grupos iguais do mesmo lado. Vamos já mostrar. Enquanto que trans vem de transversal. Transverso são grupos iguais em lados opostos. Olha só o que você tem que observar aqui, ó. Olha o que você tem que observar aqui, não é, ó? Observe que os ligantes iguais, nesse primeiro caso aqui, ó, o NH2, poderia ser o hidrogênio também, mas o círculo é esse, ó. Os ligantes iguais estão em lados opostos, em lados transversos, certo? Em lados opostos ou transversos. Então, isso aqui, por isso que é a forma trans, ó. Forma trans, ligantes iguais em lados transversos. Enquanto que no outro exemplo, os ligantes iguais estão do mesmo lado, no mesmo lado do plano. Ligantes iguais do mesmo lado do plano. Tá aí. Então aí você tem ligantes iguais do mesmo lado, você vai ter a forma cis, certo? Forma cis, ligantes iguais do mesmo lado, e a forma trans, ligantes iguais em lados opostos. Tá? Tudo parte do significado da palavra cis e trans. Mas nos dois casos, para acontecer isomeria geométrica, tem que ter dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Vamos aqui, ó, observa os compostos. Ó. Vamos saber se esses compostos é cis ou trans. Quando vem fórmula em linha, você tem que completar. Você sabe que o carbono faz 4 ligações. Tá? Como é que eu fiz aqui? Ó? Porque aqui é cis, ó, e o outro é trans. Vamos mostrar? Ó? Aqui você vai fazer o seguinte, pessoal. Preste atenção. Nós vamos completar com hidrogênio. Vou até colocar com cor diferente. Ó. Você completa com hidrogênio aqui, ó, e o outro aqui. Ó. Tá? Aqui estão os 2 carbonos da dupla. Então, quando você passar uma linha imaginária aqui, ó, você vai notar que os ligantes iguais estão do mesmo lado, por isso que é cis. No outro, você completa também com hidrogênio. Ó. Ao completar com hidrogênio, o que é que vai acontecer? Ó? Aqui você completa com hidrogênio aqui, ó, e completa aqui. Quando você passar aqui agora uma linha imaginária, ó, tá? Você vai notar que os ligantes iguais estão em lados opostos. Ó. Tanto faz ser o hidrogênio quanto o CH3. Ó. Então, ligantes iguais do mesmo lado vai ser cis. Ligantes iguais em lados opostos vai ser trans. Certo? Aqui um exemplo clássico, né, de isomeria geométrica. Por que clássico? Porque recebe nomes especiais. Recebe nomes especiais. Ó. O primeiro é o ácido maleico e o outro é o fumárico, certo? Aqui a forma cis, ó, se você passar uma linha aqui, você vai notar que eu tenho ligantes iguais do mesmo lado, ó. E o outro, se eu passar uma linha aqui imaginária, certo? Você vai ter ligantes iguais em lados opostos. Então, um é a forma cis e a outra é a forma trans. Mas eles são mais conhecidos como ácido maleico e ácido fumárico. O maleico é a forma cis, certo? E o fumárico é a forma trans. Maleico é a forma cis e fumárico é a forma trans. Tudo bem, meu povo? Olha aí, aqui nós temos uma reação, né, envolvendo somente a forma cis do ácido butenodióico, o ácido maleico, é que pode sofrer a chamada desidratação. Ó. Desidratou, tirou a molécula de água. Por que se desidratou? Porque as 2 hidroxilas estão do mesmo lado. Ó. Aí forma um anidrido. Tá? Isso aqui é questão de vestibular. Ó. O ácido fumárico, que é a forma trans, não se desidrata. Certo? Por quê, professor? Porque as hidroxilas na forma trans estão em lados opostos. Ó.
O ácido fumárico não sofre desidratação, porque as carboxilas estão em lados opostos e por causa desse impedimento espacial não há como elas interagirem. Então, no exemplo clássico, onde você tem o maleico e o fumárico, somente o ácido maleico sofre desidratação. Somente o ácido maleico sofre desidratação. Perfeito? Então eu dei uma parada aí justamente para mostrar para vocês que tem uma dica de vestibular, que é a reação de desidratação. Somente o ácido maleico sofre desidratação. O ácido fumárico não sofre desidratação. É uma das grandes exceções em vestibular, certo? Ácido maleico e ácido fumárico. Pois muito bem. Olha como eles são diferentes, pessoal. O ácido maleico, ó, o ponto de fusão dele é 130 graus Celsius. Já o outro é 287, ó. A mesma forma molecular, ó. A densidade, olha como é diferente. Aqui é 1,5, aqui é 1,6. O ácido maleico é solúvel em água e o ácido fumárico é menos solúvel do que o ácido maleico. Então eles são compostos completamente diferentes, mas são representados pela mesma fórmula molecular. Então, são diferentes no ponto de fusão, na densidade, na solubilidade, mas são isômeros por quê? Porque apresentam a mesma fórmula molecular. Em compostos de cadeia fechada, está aqui, ó. Em cadeia fechada, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Olha, certo? Eu tenho aqui, certo? Aqui eu vou completar com hidrogênio. Em cadeia fechada, observe, ó, os hidrogênios, ó, aqui estão em lados opostos. E aqui eles vão estar do mesmo lado. Para isso, basta passar, para ter isomeria, na verdade, isomeria geométrica em cadeia fechada, ó, tem que ter 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Ó. Aqui estão os 2 carbonos do ciclo. Se eu passo uma linha aqui, pessoal, imaginária, com certeza os 2 ligantes vão estar ligantes iguais vão estar em lados opostos, é o trans. E aqui você tem os 2 carbonos do ciclo. Quando você passa aqui, os ligantes iguais vão estar do mesmo lado, então é a forma cis. Nem cadeia fechada não tem que ter negócio de dupla ligação não, pessoal. Basta ter 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Então vamos já fazer questões. Tem a isomeria geométrica também chamada de ZE. Certo? Z significa dizer juntos, certo? Z significa dizer juntos. E opostos. Ó. Quando é que isso acontece, professor? O composto que apresentar do mesmo lado do plano imaginário os ligantes com maiores números atômicos será o Z. E o outro será o E. Tá? Vamos ver aqui como é que é. Ó. Olha, pessoal, vamos lá. Eu tenho esse aqui. Ó. Do ponto de vista da isomeria cis-trans, tá? Do ponto de vista da isomeria cis-trans, esse aqui é cis. Por quê? É cis porque eu tenho ligantes iguais, ó, no mesmo lado. E do ponto de vista da isomeria ZE, ó, entre o flúor e o bromo, o maior número atômico é o bromo. Aqui do outro lado, entre o flúor e o bromo, o maior número atômico é o bromo. Então, os 2 ligantes de maiores números atômicos estão do mesmo lado. Então, pode ser chamado de Z, certo? Ele é cis por quê? Porque tem ligantes iguais do mesmo lado. Olha esse outro aqui, ó. Quando você coloca assim, ó. Ele é trans porque tem os ligantes iguais estão em lados opostos. E ao mesmo tempo porque entre o flúor e o bromo, o maior número atômico é o bromo. Eles têm que fornecer o número atômico, viu? Entre o flúor e o bromo, o maior é o bromo. Então, os 2 maiores vão estar em lados opostos, em lados transversos, certo? Então, se estão em lados transversos, com certeza vai ser trans. Mas vamos ver mais exemplos, ó. Agora eu mudei, ó. Esse aqui, do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é cis, ó. Mas aqui, entre o 9 e o bromo é 35, é o maior. Entre 1 e 9, então é um cis que porque os ligantes de maiores números atômicos estão em lados opostos. E eu posso ter um trans que é Z. Ele é trans porque os ligantes iguais estão em lados opostos. Mas do ponto de vista da isomeria ZE, entre o flúor e o bromo, o maior é o flúor. É maior o bromo, 35. Entre o hidrogênio e o flúor, o maior é o flúor. Então, os 2 maiores estão do mesmo lado.
Portanto, você tem uma forma que ele é trans porque tem ligantes iguais em lados opostos. E ele é Z porque os ligantes maiores estão do mesmo lado. Do mesmo lado. Tem mais exemplos. Depois nós vamos fazer questões, viu? Olha aí. Aí você tem aqui mais outro exemplo. Do ponto de vista da isomeria cis-trans, certo? Esse aqui não posso dizer porque não tem ligantes iguais, só posso dizer que é. Por quê? Ó? Entre o fluo e o bromo, o maior é o bromo. Entre o cloro e o hidrogênio, o cloro é 17. Ó. Então, os dois maiores vão estar do mesmo, em lados opostos. Não cabe isomeria cis-trans porque não tem ligantes iguais, pessoal. Não tem ligantes iguais aí, certo? No último exemplo, você tem aqui, ó, entre o flúor e o bromo, o maior é o bromo, 35, ó. Entre o hidrogênio e o cloro, o maior é o cloro. Então, observe que os ligantes maiores vão estar do mesmo lado, pois se está do mesmo lado, só pode ser a forma Z. Não cabe aqui isomeria cis-trans porque não tem ligantes iguais, perfeito? E aqui para complementar, né, nós temos aqui também, ó. Ora, aqui ele não deu o número atômico, mas deu o número de carbonos. Deu o número de carbonos. Como é que é feito, ó? Perfeito? Como é que é feito aí, ó? Olha só. Aqui nós temos o seguinte, ó. Certo? Aqui você vai ter dupla ligação entre carbonos, tá? Tem. Ó, aqui só tem um carbono, aqui tem dois, ó. Aqui tem 3 carbonos, aqui tem 6. Então, os dois ligantes de maiores números atômicos, de maiores ligantes, de maiores massas, estão em lados opostos. Pois se eles estão em lados opostos, é a forma E. Aqui você tem a forma E. E aqui mais um exemplo. Por que que esse aqui é o E? Porque os ligantes, olha aí, os ligantes maiores estão em lados opostos, ó. Que é a carboxilo e o NH2. E por que que esse aqui é Z? Porque os ligantes maiores, eles vão estar do mesmo lado, certo? Ligantes maiores do mesmo lado vai ser Z. E ligantes maiores em lados opostos vai ser E, certo? Vai ser E, certo? Beleza? Vamos lá então. Olha só, o próximo slide é mais uma confirmação aqui, ó. Por que que o primeiro é chamado de Z? Porque os ligantes, ó, os ligantes maiores vão estar do mesmo lado, Ligantes maiores do mesmo lado é chamado de Z, certo? E aqui os ligantes maiores, ó, os ligantes maiores vão estar do mesmo lado. Por isso que ele vai ser chamado de Z também, tá? Então, tanto a letra J como a letra K representam o isômero Z, que é um tipo de isomeria geométrica. Perfeito? Pronto, agora nós vamos fazer só questões, tá? Agora nós vamos fazer somente questões. Vamos lá. Vamos fazer questões. Beleza? Olha só. Um exercício, vamos começar com isomeria plana, depois a gente coloca a isomeria geométrica. Olha aí um exemplo, vamos ler aqui com calma, que é para você entender aqui, ó. Olha, a seguir temos um equilíbrio cetoenólico. Cetoenólico, isto é, equilíbrio entre uma cetona e um enol, em meio aquoso. Observe que o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da carbonila, está mostrando a seta ali, ó. Isso resulta em produzir uma substância que pertence a outra função orgânica, mas a fórmula molecular continua a mesma, por isso que são isômeros. Por isso que são isômeros, certo? Então, ele pergunta, portanto, esses dois compostos são isômeros, mas qual o tipo de isomeria, pessoal, que está ocorrendo entre esses dois compostos, entre a propanona e o propenol? Qual o tipo de isomeria? Bom, esse aqui eu vou responder, né? A próxima eu vou deixar para vocês. Olha só, aqui ele falou, pessoal, na principal palavra, ó, equilíbrio, tá? Equilíbrio. Se aparecer a palavra equilíbrio em isomeria, em questões de isomeria, sem dúvida alguma, só pode ser a chamada
tautomeria ou isomeria dinâmica, certo? É o equilíbrio cetenólico, ó. Tautomeria ou isomeria dinâmica. É onde ocorreu aqui o equilíbrio. Olha a setazinha dupla aqui do equilíbrio. É cetona se transformando em enol. E enol se transformando em cetona. Então é um caso clássico aí de isomeria dinâmica. Tudo bem? Vamos fazer a outra. Essa tá fácil, né? Aqui você tem uma questão muito fácil, ó. Você tem dois compostos aí. Ele está perguntando que tipo de isomeria está ocorrendo entre esses dois compostos aí. Será se é isomeria de cadeia, isomeria de posição, de composição, função? Primeiro, nem existe essa isomeria de composição, né? Tem de compensação. Função ou tautomeria? Qual tipo de isomeria está ocorrendo aí entre esses dois compostos? Primeira coisa, você tem que procurar a diferença, pessoal. O primeiro, você tem aí um oxigênio entre carbonos, é um éter. E a outra estrutura, você tem hidroxila em carbono saturado, tá? Hidroxila em carbono saturado, você tem um álcool. Então, observe, ó, no primeiro você tem um éter, no segundo você tem um álcool. Como são funções orgânicas diferentes, obviamente só pode ser isomeria de função, também chamada de funcional. Isomeria de função ou funcional é quando as funções orgânicas são diferentes, tá? Mas são representadas pela mesma forma molecular. Pode observar, ó, que tanto o primeiro composto quanto o segundo, a fórmula é a mesma, ó, C2H6O. Pode contar, ó, C2H6O no éter, C2H6O no álcool. Então eles são isômeros de função, isômero de função. Muito bem. E aqui, nós estamos fazendo aqui algumas questões de isomeria plana, depois a gente vai fazer isomeria geométrica. Ó, os compostos representados pelas estruturas a seguir. Agora aí, pessoal, aqui está fácil, ó. Tá? Que tipo de isomeria, a pergunta é essa, que tipo de isomeria está ocorrendo entre esses dois compostos aí? Que tipo de isomeria está ocorrendo entre esses dois compostos? Não é? O que é que está mudando aí? Está mudando a posição, mas não é posição de qualquer coisa não, pessoal. Está mudando aí a posição de um heteroátomo. O oxigênio aí, ele é um heteroátomo. O que é um heteroátomo mesmo, professor? Heteroátomo é átomo diferente de carbono, localizado entre carbonos. Localizado exclusivamente entre carbonos. Então a isomeria, ó, observe, ó, está mudando aí a posição do heteroátomo. Coloquei até uma seta aqui para você ficar ligado, ó, tá? Aí está, ó. Você tem, portanto, mudança na posição de um heteroátomo só pode ser, ó, mudança na posição de um heteroátomo. Só pode ser metameria, cuidado que pode ser chamado também de compensação, né? Metameria ou isomeria de compensação. Mas, sem dúvida alguma, a resposta para essa questão vai ser a letra E. A letra E. Bom, aqui nós vamos colocar o tipo de isomeria existente aí, né? Não é para marcar, certo? Nesse retângulo aí nós vamos mostrar aí o tipo de isomeria que está ocorrendo, pessoal. Ó, indica o tipo de isomeria existente entre os compostos. Na letra A eu tenho dois compostos, na letra B eu também tenho dois compostos. Então, como é que vai ser aí o tipo de isomeria? Nós vamos ter que colocar naquele retângulo ali o tipo de isomeria que está ocorrendo, tá? O tipo de isomeria. Bom, está claro aí, nós vamos mostrar para vocês, né, toda a resolução para vocês. Vamos lá, na letra A, ó, aqui você tem, pessoal, olha só, está mudando isso aqui, deixa eu só melhorar aqui, colocar aqui o marca-texto, olha só. Aqui você tem um ácido carboxílico, aqui você tem um ácido carboxílico e aqui você tem um éster. Eu acho que eu até coloquei os nomes aqui, certo? Ó, olha como ficou fácil de você perceber aqui, ó. Olha aí, ó, primeiro você tem um ácido carboxílico. No segundo você tem um éster. Então, se é ácido é éster, a isomeria só pode ser de função.
Isomeria plana de função. Funções orgânicas diferentes, mas representado pela mesma forma molecular. No segundo, o que é que está mudando, professor? Está mudando aqui que essa cadeia ela está normal, ó, e essa outra está ramificada. Então está mudando a cadeia carbônica, está mudando aí a disposição dos átomos de carbono. Pois se está mudando a disposição dos átomos de carbono, só pode ser isomeria de cadeia. Tá? Vamos aproveitar e fazer outro exemplo desse tipo aí, onde são apresentadas as estruturas para você dizer o tipo de isomeria existente entre esses compostos, certo? Aqui, ó. Observe aqui, pessoal, o que está mudando é a posição do cloro. O cloro aqui está na posição 2 e aqui está na posição 3. Pois se mudou a posição do cloro, certamente a isomeria só pode ser de posição. E essa outra, professor? Aqui a cadeia está aberta, ó. Aqui a cadeia está fechada. Ou então, aqui a cadeia está insaturada e aqui está saturada. Então a isomeria só pode ser de cadeia. Perfeito? Isomeria de cadeia, esse caso aí. Pronto, agora aqui com vocês. Vamos com calma aqui para você responder. Olha só. Dadas as estruturas de dois óleos, pode-se dizer que ele quer saber o tipo de isomeria que está ocorrendo aí. Qual o tipo de isomeria que está ocorrendo nessa estrutura? Tá? Vamos lá. Você vai ter que procurar a diferença, pessoal. Onde está mudando alguma coisa aí, ó. Tá? Você tem dois compostos, é a mesma função, ó. O que é que está mudando aí, pessoal? Vamos ver se você consegue visualizar. Parece aquele jogo de 7 erros, né? De você procurar a diferença, ó. Tá? A única diferença que está tendo aí, pessoal, é a posição dessa dupla ligação, ó. Vou até grifar aqui, ó. Olha como a posição da dupla mudou, ó. É só isso aqui, essa mudança sutil já indica o tipo de isomeria. Olha aí, ó. Mudança na posição da dupla. Então, a isomeria só pode ser de posição. Tá? A resposta aqui é a letra D. Posição, a cadeia carbônica é a mesma, a função orgânica é a mesma. Tá? Mas está mudando aí a posição no caso da dupla ligação. Então, a isomeria só pode ser de posição. Muito bem. Outra questão para a gente fazer aí. Vamos lá. Analise os compostos de fórmula molecular C3, tá? C3H8O. Já está dizendo que são isômeros, né? São isômeros. Então, que tipo de isomeria está ocorrendo aí? Tá? Que tipo de isomeria está realmente ocorrendo? Tá? O que é que está mudando aí, pessoal? O que é que está mudando? Está mudando alguma coisa, né? O que é que está mudando? Observe que está mudando aí a posição da hidroxila. Pois se mudou a posição da hidroxila, só pode ser isomeria de posição. Tá? Mudou, portanto, a posição da hidroxila. Tá? Então a resposta aqui, ó, esses dois compostos ocorre isomeria de posição, porque a única coisa que muda entre eles é a hidroxila. Mudou a posição da hidroxila. Pois se mudou a posição da hidroxila, a isomeria só pode ser de posição. Perfeito? Ah, essa aqui é legal, ó. Aqui é uma questão de isomeria geométrica. Uma questão de isomeria geométrica. Vamos fazê-la aí. Olha aí, questão 8, o composto responsável pelo aroma de jasmim é representado pela fórmula estrutural a seguir, na qual algumas ligações químicas estão indicadas por setas numeradas. Qual das ligações indicadas é responsável pela isomeria geométrica? Aonde é que está ocorrendo a isomeria geométrica aí, ó? Qual das ligações é responsável pela isomeria geométrica? Qual vai ser a resposta? Nós temos 5 setas aí, ó. Qual delas está, assim, representando aí uma isomeria geométrica? E eu falei para vocês, para ter isomeria geométrica, tem que ter dupla ligação entre carbonos
e ligantes diferentes em cada carbono da dupla, isso na cadeia aberta. Na cadeia fechada não precisa ter dupla ligação, basta ter 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes, tá? Que não é o caso aqui, pessoal. A única seta que está ocorrendo isomeria geométrica é a seta de número 3, ó. Tem dupla ligação entre carbonos e tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Então a resposta é a letra C. É a seta de número 3 que está ocorrendo aí a isomeria geométrica. Porque eu disse para vocês, ó, para ter isomeria geométrica tem que ter dupla ligação entre carbonos, não é isso? E tem que ter ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Aqui é X, aqui é Y, aqui é W e aqui é Z, por exemplo. O X tem que ser diferente de Y e o W diferente de Z. Então a única opção aí seria a seta de número 3. Mas vamos fazer mais. Pronto. Questão 9. Ó. Na questão 9 nós temos aí. Considere as fórmulas estruturais aí, ó. Estruturais, né? Eu tenho 2 fórmulas. Ele está perguntando aí, que tipo de isomeria, pessoal? Que tipo de isomeria cis-trans está ocorrendo? Para isso, você tem que descobrir qual é a dupla que está acontecendo em isomeria aqui, ó. Aí eu vou passar uma linha aqui e verificar se os ligantes iguais estão do mesmo lado ou estão em lados opostos, ó. Ao passar uma linha no primeiro, você pode observar que os maiores ligantes, pessoal, que são esses dois aqui, estão em lados opostos, ó. Então é a forma trans. E no outro, quando eu passo a linha, observe, ó, os ligantes, certo? Você pode observar aqui que os ligantes iguais, ó, os ligantes iguais em lados opostos, né? E aqui você tem também os ligantes iguais em lados opostos, ó. Então é 2 formas trans que tem aí. Tá? Não tem forma cis, porque forma cis seria ligantes iguais do mesmo lado. Aqui nós temos um exemplo, né? Dados os seguintes compostos aí. Ele quer saber, nós temos o composto 1, ó, 1, 2, composto 3 e 4. Ele quer saber quais deles apresentam isomeria geométrica, ou seja, cis-trans. Primeiro, pessoal, o primeiro caso não pode ter isomeria cis-trans. Por quê, professor? Porque eu tenho 2 ligantes iguais, ó, tem 2 hidrogênios no mesmo carbono da dupla. Eu não posso ter 2 ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. Olha só, não poderia ter, né? Olha aqui o outro. Aqui sim, no 2 tem, ó. Tá? E pode observar que os ligantes iguais, ó, estão do mesmo lado. Então esse aqui vai ser a forma cis, ó. Ligantes iguais do mesmo lado é a forma cis. Nesse outro 3 não pode ter isomeria geométrica, porque eu tenho 2 ligantes iguais, ó, no mesmo carbono da dupla. Da mesma forma, é o 4, ó. Aqui eu tenho, ó, o 4 também não pode ter, eu tenho CH2 2 vezes, ó, hidrogênio 2 vezes no carbono. Então, a única que está acontecendo isomeria geométrica é o de número 2, é o composto 2, porque atende à condição. Tem dupla ligação entre carbono? Tem. E tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Perfeito? Mais uma questão de isomeria geométrica. Tá aí. Mais uma questão de isomeria geométrica. Com relação aos compostos a seguir, ele quer saber, ó, nós temos compostos 1, 2 e 3. Qual deles está apresentando aí a isomeria geométrica? Qual deles nós temos isomeria geométrica, não é? Você tem 3 compostos aí para ser analisado. Tem compostos aí que nem está acontecendo isomeria geométrica, mas ele quer saber quais que estão acontecendo isomeria geométrica. Então, qual vai ser a nossa resposta aí? Vamos lá, pessoal. O composto 1, 2 e 3. Qual deles está apresentando a isomeria geométrica? E é o que nós vamos estudar aqui com vocês, ó. Se você observar, tá? A resposta vai ser a letra A. O 1 apresenta isomeria geométrica trans. Por quê, ó? Olha só. Porque ao passar uma linha imaginária aqui, ó, você vai observar que eu vou ter ligantes iguais em lados opostos, ó.
Ligantes iguais do lado oposto. Então, esse aqui é o trans. Esse é a forma trans. O outro composto também está apresentando isomeria geométrica, mas quando eu passo a linha aqui, eu vou ter ligantes iguais do mesmo lado, é cis. E o terceiro não pode ter isomeria, porque tem ligantes iguais do mesmo carbono da dupla. Tá? Então, o 1 apresenta isomeria geométrica trans. Aqui ele está querendo saber qual desses compostos aí apresenta isomeria cis-trans, certo? A resposta da questão vai ser a letra C. Vamos representar aqui, ó. Eu tenho 2 carbonos da dupla. No exemplo aqui você tem, ó, o hidrogênio e tem um cloro, tá? Olha aí, tem hidrogênio e tem cloro. Do outro lado tem hidrogênio e tem cloro. Se eu passar uma linha aqui, eu posso ter ligantes iguais, ó, em lados opostos, ó. Então esse aqui é a forma trans. Mas eu posso virar aqui também, ó. Eu posso ter ligantes iguais do mesmo lado, ó, que é os 2 compostos. Então, o único que apresenta a isomeria geométrica do tipo cis-trans. Nesse caso aí pode ter a forma cis e pode ter a forma trans. Aqui o tipo de isomeria geométrica existente entre os compostos. Vamos ver como é que é feito essa questão. Olha só. Nós vamos, ó, onde está ocorrendo isomeria geométrica é nesses 2 carbonos aqui, ó. Para isso, nós vamos passar uma linha aqui e verificar o seguinte, olha só. Ao passar uma linha, aqui, você vai perceber que eu vou ter ligantes iguais do mesmo lado, então é cis. E aqui, ao passar uma linha, os ligantes iguais, ó, estão em lados opostos, em lados transversos, portanto, vai ser a forma trans. Então, no primeiro caso é a forma cis, no outro caso é a forma trans, certo? Ligantes iguais do mesmo lado é cis. Ligantes iguais em lados opostos só pode ser a forma trans. Pronto, vamos fazer esse outro aqui, ó. Ó, o composto responsável pelo aroma de jasmim é representado pela fórmula. Nós já até fizemos essa aí, né? Essa aí está inclusive repetida, mas vamos fazer, ó. Você tem 5 setas aí, aliás, 4 setas, né? E ele está perguntando aí o número correspondente, né? O número correspondente à seta que indica a ligação responsável pela isomeria espacial geométrica. Então, qual das setas aí está representando a isomeria geométrica? Só lembrando que hoje nós só estudamos a isomeria plana e a isomeria geométrica. Ainda está faltando a isomeria espacial ótica, tá? Que não vai dar tempo, lógico, de ver tudo hoje. Mas está aí. O composto responsável aí pelo aroma de jasmim é representado aí, né? Então, qual das setas, ele está perguntando, ó, o número correspondente, né? A seta que está ocorrendo isomeria geométrica. Só lembrando que a isomeria geométrica é aquela que tem dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Tá? Ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Então, qual que você escolheria, pessoal? Principalmente em cadeia aberta. Em cadeia fechada, não tem que ter negócio de dupla ligação, não. Em cadeia fechada, basta ter 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes. 2 carbonos do ciclo com ligante diferente. Então, a única seta, pessoal, que está ocorrendo aí, vai ser a seta de número 3. A seta de número 3 é a que representa a isomeria geométrica, ó, porque tem dupla ligação entre carbono e vai ter ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Ó. Seta de número 3. A seta 4 não precisava ter dupla ligação aqui, né? Portanto, a resposta vai ser a letra C, ó. Letra C é que satisfaz aí a questão. E aqui, para a gente encerrar, nós temos aqui, então, o tipo de isomeria geométrica existente aqui. Então, pessoal, aonde está ocorrendo a isomeria geométrica nessa dupla aqui, ó, esses 2 carbonos. Aí você completa com hidrogênio. Ó. Ao completar com hidrogênio,
e passar uma linha, você vai verificar que eu tenho ligantes iguais em lados opostos, ó. Ligantes iguais em lados opostos, então só pode ser a forma trans. Perfeito? Tá aqui também. Tá, e aqui nós vamos encerrando praticamente a nossa aula de hoje, tá? Certo de ter feito aí um trabalho convicto, né, com muitas questões, muita participação aí, certo? E também mostrando não só a teoria como exercício, né? Casando o exercício com a teoria. Isso é bom, tá? Então desejo a vocês aí um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.